Olá, seja bem-vindo ao podcast Resilientemente. Aqui nós falamos sobre relacionamento, comportamento, emoções e saúde mental. O meu nome é Karine, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e terapeuta cognitivo-comportamental. Atuo atualmente na área de palestras e atendimento psicológico online. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um campo, uma área que é pouco conhecida, que é a psicodermatologia. Recentemente eu estava conversando com uma moça que pretende fazer psicologia, uma outra que é estudante de psicologia, e enquanto nós estávamos conversando ali, em determinado momento da conversa, eu citei algo sobre a psicodermatologia e elas fizeram uma cara assim de, o que é isso? E eu percebi, então, a partir daquela conversa, que essa é uma área ainda pouco conhecida e como é uma área que eu gosto, foi objeto do meu estudo, foi um campo de estudo que eu escolhi no meu mestrado. Eu quero falar um pouquinho hoje para você que, quem sabe, é leigo no que diz respeito à psicologia ou, quem sabe, já é um profissional ou um estudante de psicologia também e não teve muita informação sobre isso na época da sua graduação. Bom, a psicodermatologia, ela é um campo de estudo que se desenvolveu ali na década de 1980, a partir de estudos que observavam a relação que existia entre a pele, as doenças de pele, as reações psicossomáticas na pele e as questões emocionais, os problemas psicológicos. E a partir, então, da década de 1980, integrando ali os campos, as áreas de estudo da medicina e da psicologia, com o objetivo de entender melhor as doenças de pele e tratar o paciente dermatológico como um ser integral, de uma forma mais completa, surgiu, então, esse campo de estudo que se chama psicodermatologia. As doenças de pele que nós podemos desenvolver ao longo da nossa vida, elas vão sempre ter uma relação com a nossa saúde mental. Elas vão sempre ter uma relação com a nossa mente. Não necessariamente elas vão ser produto de algum problema de saúde mental. Então, a relação não é necessariamente de causa e efeito, mas existe sempre uma relação. Por quê? Porque, em muitos casos, alguma coisa que está acontecendo no que diz respeito às minhas emoções, um momento de estresse, por exemplo, ou um transtorno de ansiedade, pode me levar a desenvolver doenças de pele como uma reação psicossomática, como uma forma de somatizar aquelas questões psicológicas que eu estava vivendo. Mas também, mesmo que não haja essa relação de algum problema emocional ou psicológico ter antecedido o desenvolvimento da doença dermatológica, existe também o fato de que as doenças dermatológicas, elas nos afetam de forma mais delicada porque elas modificam a nossa aparência. E a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. E é o órgão de primeiro contato que as pessoas possuem conosco. É o que faz o limite entre o eu e o outro. É a minha pele. Entre eu e o mundo externo. É a minha pele. Então, quando existe algum problema que aparece na pele, esse problema ele afeta as pessoas, afeta o paciente de uma forma diferente de, por exemplo, um problema no intestino, um problema no estômago, um problema no pulmão. A pessoa que está, por exemplo, com dores no estômago por causa do estresse, ela pode ser descuidada ainda em relação a esse estresse que está gerando esse problema estomacal, porque ninguém está percebendo aquilo. É uma coisa que só ela sente, só ela percebe. É mais fácil que ela gerencie sem que aquela dor prejudique ela em outras áreas da sua vida. Agora, quando a pessoa ela está vivendo um momento de estresse intenso e isso faz com que ela desenvolva doenças na pele, como, por exemplo, o vitiligo ou a psoríase, isso afeta não somente a saúde da sua pele, não somente
como ela se sente fisicamente, né? Que o estômago doendo também afeta a forma como fisicamente ela está se sentindo, mas afeta também as suas relações, afeta também o seu contato com o mundo, porque o outro passa a olhar para ela de uma forma diferente. O que será que é aquilo ali naquela pessoa? Olha as manchas dela, olha aquela pele cheia de feridas. E isso interfere, a doença de pele, ela interfere na relação com o outro e na relação com o mundo, diferente das doenças que estão ocorrendo dentro do corpo, ainda que sejam gravíssimas. Porque a pessoa que está com câncer no estômago, ela está com uma doença que pode levá-lo à morte. A pessoa que está com vitiligo, ela não está com uma doença letal. Mas a pessoa que está com câncer no estômago, ela talvez não enfrente as dificuldades de relacionamento que a pessoa que está com vitiligo enfrenta. Então, o campo da psicodermatologia vem procurar estudar e compreender melhor o que ocorre em torno das doenças de pele, como é a experiência desse ser humano que desenvolve essa doença, para ajudá-lo a ter tratamentos mais eficientes e a conseguir que esses tratamentos avaliem o todo daquilo que envolve aquela doença. É um campo interessantíssimo, é um campo que eu vejo como precisando ser cada vez mais estudado, pesquisas precisam avançar nessa área. Cada dia mais as pessoas têm sofrido de estresse, de ansiedade, e isso tem feito com que problemas dermatológicos surjam cada vez mais tendo relação com esses problemas emocionais, e muitos profissionais da saúde mental simplesmente não sabem o que fazer quando chega um paciente com vitiligo, psoríase ou algum outro problema de pele para fazer uma terapia. Quando eu ouço alguém dizer assim: Karine, estou precisando de atendimento psicológico, queria saber como funciona o seu trabalho, porque o meu dermatologista me encaminhou, ele disse que o problema que eu estou vivendo, ele requer acompanhamento psicológico. Eu sinto vontade de, na mesma hora, dar uma salva de palmas para esse profissional médico que teve a sabedoria, o discernimento de encaminhar um paciente dermatológico para um atendimento psicológico. Porque não tem como a pessoa estar vivendo uma situação em que uma doença crônica, por exemplo, de pele se desenvolve, que afeta a sua aparência, que afeta a sua relação com o mundo, e isso ser completamente ignorado no que diz respeito aos efeitos que vai ter sobre a sua saúde mental. E também não tem como eu, como profissional da saúde, por exemplo, se eu sou um médico, desconsiderar a possibilidade de que aquela doença possa ter sido desenvolvida a partir de dificuldades emocionais que esse paciente está tendo. Porque muitas doenças de pele se desenvolvem, sim, através de dificuldades emocionais. Então, eu sinto mesmo a vontade de dar uma salva de palmas para o profissional. Geralmente eu pergunto: que médico é esse? Para eu saber que profissional é esse que tem esse discernimento, essa sabedoria, essa inteligência na atuação profissional. Porque é muito importante que seja levado em conta que as emoções, que a saúde mental tem uma relação muito estreita com a dermatologia, com a saúde da nossa pele. O campo, então, da psicodermatologia se dedica a isso, a compreender melhor como essas doenças ocorrem, o que elas geram na vida do paciente, por que elas surgem na vida do paciente através das suas emoções, e oferecer a esse paciente um tratamento integral que vise tratá-lo como um todo, resolvendo a sua dor, o seu problema por completo. Nós vamos com certeza falar mais sobre psicodermatologia em alguns podcasts, pois é uma área que eu gosto muito, foi o campo de estudo que eu escolhi na época em que eu estava fazendo meu mestrado, e existe muita coisa que precisa ser conversada e trazida à tona em torno dessa temática. Hoje eu fico por aqui. Se você deseja enviar sua pergunta, se você tem sugestão de algum tema que você gostaria de ouvir no podcast, envie uma mensagem para mim através do WhatsApp DDD 47 99652 9062. Você pode também enviar mensagens através das minhas redes sociais. Um abraço e até o próximo podcast.